A demissão de Pedro Parente. Esse é mais um vídeo da TV Coiote e durante a manhã dessa sexta-feira a gente teve aí uma notícia extremamente importante, que foi o pedido de demissão do presidente da Petrobras, Pedro Parente. Bom, esse pedido de demissão virou algo quase inevitável nas últimas semanas. Ele já ocupava o cargo de presidente da companhia há exatamente 2 anos. Lembrando que o antecessor dele foi Aldemir Bendini, que foi preso pela Operação Lava Jato. Antes dele tinha tido a Graça Foster, que também teve sérios problemas aí na justiça. Então, o histórico de presidentes da companhia não anda muito bem. Isso mostra a relevância que esse cargo tomou aí, inclusive diante da opinião pública. Muita gente sabe quem é o presidente da Petrobras. Quase todo mundo aqui conhece a Graça Foster e o Aldemir Bendini. Então, mostra a relevância que um cargo como esse tomou, especialmente durante as crises que a gente teve durante os últimos anos. Bom, o fato é que Pedro Parente agrada muito alguns e desagrada muito outros. Foi igual quando ele coordenou a questão dos apagões de energia elétrica no começo dos anos 2000, no fim dos anos 90, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, ele é conhecido por ser muito firme na gestão financeira da empresa, por buscar o lucro acima de tudo, num modelo muito semelhante ao que você tem em empresas privadas. Ele é uma pessoa do ramo privado, ele trabalhou em várias empresas e conselhos de grandes empresas do país. Tanto que agora a tendência é que ele saia da Petrobras e vá para o Brasil Foods, Sadia Perdigão. E essa lógica de empresa privada, de buscar o lucro acima de tudo, é levada para dentro das empresas públicas e também dos setores públicos onde ele acaba exercendo algum papel. Não foi diferente da Petrobras. E isso agrada muito investidores estrangeiros, agrada muito o setor econômico do governo, mas desagrada, por exemplo, os sindicatos de trabalhadores. A gente teve agora a greve dos petroleiros durante os últimos dias, que não chegou a ter consequências muito graves, porque os depósitos de combustível estavam bem cheios em decorrência da greve dos caminhoneiros da semana passada. E uma das maiores reivindicações dos petroleiros é a mudança na política de preços da Petrobras, e para mudar a política de preços da Petrobras seria necessário retirar o Pedro Parente. Ele não aguentou a pressão. E a gente sabe o seguinte, o governo anunciou firmemente que não ia mudar essa política de preços da empresa. A Petrobras, desde julho do ano passado, para quem não sabe, adota uma política de atualizar o preço dos combustíveis diariamente com base no preço do mercado internacional do barril do petróleo. Isso levou uma alta de mais de 50% do preço de todos os combustíveis nesse meio tempo, de julho do ano passado até agora, junho desse ano. Essa alta é em decorrência de uma mudança no preço do barril do petróleo, que vem subindo muito nos últimos meses. No começo ele estava em queda, então essa política de ajuste diário não criou tanta polêmica assim. Agora está no sentido oposto. Essa política de ajuste diário, ela inegavelmente é essencial para que você possa manter uma saúde financeira da Petrobras e manter ela como uma empresa lucrativa e interessante para se investir no mercado financeiro. A grande confusão que começa depois disso é qual é a função da Petrobras como uma empresa estatal. Ela está fazendo o trabalho social dela, que é uma função por ser estatal, quando ela está garantindo uma boa arrecadação e evitando pegar dinheiro do governo federal, ou quando ela está vendendo os combustíveis por um preço justo, nem que isso gere algum déficit que tenha que ser coberto pelo governo federal. E aí entra uma série de polêmicas, e é aí onde entra o racha com relação à permanência ou não. Quem não desejava a permanência venceu, do Pedro Parente na direção da companhia. Mas é importante a gente lembrar também que a gente já tem aí um presidente interino da empresa, que vai substituir o Pedro Parente enquanto não temos outro nome aí entrando. Esse presidente interino, ele é diretor financeiro da Petrobras atualmente, e ele segue uma linha muito parecida com a linha do Pedro Parente que a gente já está acostumado, é o Ivan Monteiro. Ele vai provavelmente querer manter em máximo a política de ajuste diário dos preços dos combustíveis. A aceitação que essa política vai ter, e ela já não está tendo uma boa aceitação, vai depender muito de qual vai ser a volatilidade do petróleo no mercado internacional nos próximos meses, coisa que a gente não tem muita noção. Também com relação ao preço do dólar, porque como o barril do petróleo é em dólares, e a gente utiliza reais, então o preço de conversão, quando o valor do dólar para a compra do dólar está muito alto, encarece também aí os combustíveis. E a saída do Parente se dá muito porque o governo federal percebeu que mesmo com a proposta de reduzir em 46 centavos o preço do diesel, lembrando que vai causar aí um prejuízo de 15 bilhões de reais, desses 15 bilhões, 9 bilhões vão ser para a Petrobras, e o governo prometeu, e muito provavelmente vai cumprir, compensar o caixa da Petrobras com esses 9 bilhões todo fim do mês que ela tiver de déficit, porque vai reduzir o preço de saída das refinarias do diesel.
O governo percebeu que isso não é o suficiente e que mais revoltas podem vir pela frente por causa da questão da gasolina e do etanol. E do gás de cozinha principalmente também. E o Pedro Parente cedeu em mexer com a política de reajuste do diesel de forma temporária. Mesmo com o subsídio do governo, isso traz insegurança para o mercado de que a Petrobras está sendo uma empresa mais responsável e tudo mais. A questão é que o Pedro Parente percebeu uma movimentação no governo Temer para adotar em breve a mesma política com gasolina, gás de cozinha. Essa política que o governo Temer pode adotar está sendo estudada nesse momento. O governo não está achando muitas alternativas diante o preço da gasolina, sem ser o mesmo formato do diesel, fornecer subsídio e acabar com o ajuste diário. O Pedro Parente não queria se submeter a isso e aí preferiu sair do cargo e escrever uma longa carta aí ao presidente Michel Temer durante a manhã de hoje. O que entra no lugar dele, até o que tudo indica, não vai agradar também aí os petroleiros e as classes que estão revoltadas, porque ele também tem tendência a manter essa política de preço. As ações da Petrobras na bolsa caíram aí cerca de 15% durante o dia, tiveram negociação interrompida aqui na BMF Bovespa em São Paulo. É bom a gente lembrar que o mercado não gosta de incerteza. A partir do momento em que o Pedro Parente saiu, criou-se uma incerteza de qual vai ser a política da Petrobras aqui pra frente. Como a gente vai começar a semana já com um presidente interino, e a gente sabe que muitas vezes, principalmente em fim de governo, o interino acaba virando o presidente pra valer, é muito possível que ele fique, você deve ter uma redução dessa incerteza, as ações devem se estabilizar um pouquinho mais, isso aí é uma análise mais própria minha. É isso, gente, uma notícia importante. Esse cargo virou uma importância muito grande nos últimos anos por causa toda a muvuca causada pela Operação Lava Jato. Virou de importância muito grande também por causa agora da greve dos caminhoneiros, que colocou a Petrobras novamente no centro de tudo. A greve dos caminhoneiros que deixou uma consequência enorme na gestão do governo federal. O Pedro Parente é um dos nomes que está mais conciso, mais firme aí na gestão do presidente da República, Michel Temer, na maior empresa do país, que agora não é mais a maior por causa das quedas na bolsa, foi ultrapassada pela cervejaria Ambev, né? Mas que tende a recuperar essa posição logo mais, é uma espécie de revezamento por causa de perda de valor de mercado. E mostra o poder aí dos caminhoneiros para derrubar um presidente da Petrobras. Quem derrubou eles não foi os petroleiros com essa greve de agora, não. Foi os caminhoneiros. Os petroleiros, obviamente, ajudaram, pressionaram, mas os caminhoneiros foram quem criaram esse centro de pressão pesado aí. Pedro Parente agora volta aí pro ramo privado. Vamos continuar acompanhando como vai aí se a mudança dessa gestão da presidência da Petrobras e como o mercado financeiro vai repercutir isso. Porque isso é mais relevante do que a gente pensa. O mercado financeiro aumenta e diminui o valor da empresa em 100 bilhões de reais em um dia. Como é uma empresa estatal, esse dinheiro pode ser utilizado basicamente a bem de todos, né? Um abraço, gente. Até o próximo vídeo.